Qual é o melhor alongamento para quem tem dor no nervo ciático? Essa é a pergunta de milhões, é a pergunta que eu recebo com mais frequência. Toda semana alguém me faz essa pergunta, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram. Então, pensando em atender o maior número de pessoas possível, eu resolvi fazer esse vídeo contando, afinal de contas, qual que é o melhor alongamento para quem tem dor no nervo ciático. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, fisioterapeuta, especialista em coluna, em dor nas costas, em hernia de disco, em nervo ciático. E eu fiz esse canal para você saber quais são as melhores técnicas, as melhores estratégias dentro da fisioterapia que vão fazer você fazer poucos atendimentos, de 3 a 7 consultas apenas, para ficar sem dor nenhuma, sem remédio, sem cirurgia. Sabia que isso é possível? E é aqui nesse canal que eu vou contando todas as estratégias que eu uso com os meus pacientes, tanto do online quanto do presencial, para ter resultado rápido, assim como esse que eu falei que eu atendo meus pacientes de 3 a 7 consultas. Sem sombra de dúvidas nenhuma, essa é a pergunta que eu mais recebo no Instagram, dos meus pacientes, no YouTube. Qual que é o melhor exercício, qual é o melhor alongamento para quem tem dor no nervo ciático? Primeiro que eu quero muito que vocês entendam que não existe um exercício que vai ser bom para as pessoas que têm dor no nervo ciático. A gente precisa entender que mesmo que 10 pessoas apareçam aqui na consulta comigo e as 10 tenham dor no nervo ciático, cada uma vai responder melhor a uma estratégia específica. Não é o alongamento em si que vai fazer com que esse paciente melhore. Não entendeu nada? Eu sei, calma que eu vou te explicar. Eu sei também que aqui no YouTube tem um monte de exercícios ensinando vocês qual é o melhor alongamento e vocês ficam fazendo vários tipos de alongamento para o nervo ciático, mas a gente vai entender hoje por que não é alongamento e também por que alguns alongamentos podem ainda ser pior para o caso de pacientes que têm dor no nervo ciático. Então, vamos entender isso com calma. Mas antes, eu gostaria que você me contasse o que você já usou de estratégia para ficar sem dor na coluna, para ficar sem essa dor no nervo ciático. Me conta aí o que foi. Você fez fisioterapia do plano, você tomou remédio, você faz massagem, você faz um alongamento, o que é? Me conta se você já fez um alongamento para melhorar o nervo ciático. Bom, o nervo ciático, ele é o nervo mais famoso, né, da nossa coluna. Ele sai lá da base da coluna e ele vai indo até os nossos pés. Então tem muito paciente que chega às vezes com dor, não na coluna especificamente, mas assim, uma dor abaixo do glúteo, que vai até a coxa, muitas vezes até a canela. Então é muito provável que esteja sendo ciático ali sendo comprimido. Então, por exemplo, essa aqui é uma partezinha da nossa coluna, né? Essa parte de trás, a parte posterior mesmo da coluna, essa pontinha onde a gente consegue sentir aqui a pontinha atrás da nossa coluna. Aqui é o nosso osso da coluna e aqui no meio tem o disco vertebral, que ele recebe os impactos da coluna e distribui eles de maneira uniforme. Aqui em amarelo, aqui em cima, bem na pontinha, é a medula. Então, acabou o cérebro, começou a medula com os seus nervos que são responsáveis por fazer com que o cérebro entenda o que a gente está sentindo, o que está acontecendo ali naquele local. Tanto falando de motor, né, força, quanto da parte sensitiva, dessa parte mais sensorial, de toque, de calor, de frio, de pressão. E aí, quando esse nervo está comprimido, por isso que muitos pacientes sentem essa dor irradiada, que sente uma dor lá na canela e ficam achando que é um problema da perna. Não é da perna, é lá da coluna. Então, pacientes que têm queimação, choque, dormência, formigamento, todas essas coisinhas são características de compressão do nervo. E como que geralmente é essa compressão do nervo? A gente faz muito movimento para frente, naturalmente, né? A ação da gravidade já faz com que a gente fique mais assim curvadinho para frente. Junto a isso, a gente também acaba ficando um pouco mais sedentário, então sedentarismo não é fator de risco para ficar com dor na coluna. E os movimentos do nosso dia a dia, né? Então pegar alguma coisa no chão, escovar o dente, colocar sapato, são todos muitos movimentos para frente. O que acontece isso? Qual a consequência disso no corpo? O nervo ciático acaba sendo comprimido aqui, tá vendo? Então tem alguma coisa, comprime aqui o nervo ciático e aí acontece essas dores muito incapacitantes que muitas vezes o paciente chega e fala que não consegue nem virar na cama ou ficar sentado, né, com essa pressão ali em cima, já passa a ser muito difícil. Nesse canal eu vou falar muito sobre dor nas costas, quais são essas estratégias que eu uso com meus pacientes pra gente ter sucesso rápido. Então se inscreve aqui no canal, não perde nada, tem dica de exercício, tem algumas coisas que eu tiro mitos dos pacientes, tô falando de colchão, melhor travesseiro, tem tudo isso aqui no canal do YouTube, então se inscreve para você não perder nada e saber quais são as melhores técnicas para você ficar sem dor nas costas, para saber se o tratamento que você
você já está fazendo, se ele pode ou não ser efetivo. Então vamos entender aqui, né, essa parte que eu falei dessa compressão do nervo. Então, se existe aqui essa compressão do nervo nessa região, o paciente às vezes acaba por incômodo, por desespero, que eu sei que bate o desespero, porque a dor nas costas é muito, muito, muito incapacitante. Tem muito paciente que chega pra mim e fala também que o familiar acha que é frescura, que não tá tão ruim assim. Eu me sinto muito solidária com esses pacientes, porque eu sei que a dor é muito incapacitante realmente, e às vezes a gente não tem essa compreensão na família, no lugar que a gente trabalha. Então bate o desespero pra gente querer fazer alguma coisa, qualquer coisa pra se livrar dessa dor. Mas nisso acaba que às vezes a gente toma algumas atitudes não muito boas, ou às vezes é orientado por alguém que não é especialista em coluna e não entende muito bem do funcionamento da nossa coluna. Então pensa só comigo aqui, ó. O nervo está sendo comprimido. Aqui já lá na base da coluna. Se a gente pega esse nervo que tá sob compressão ali de alguma outra região do corpo e a gente começa a fazer esse alongamento pode fazer com que o nervo fique ainda mais irritado. Então pensa, tem menos espaço para o nervo porque tem uma compressão ali e a gente fica estirando esse nervo, passando mais ele na compressão. A gente pode piorar o sintoma. Então não faça um alongamento sem você ter certeza de que ele realmente pode ser feito para você. Existe também algumas coisas que a gente pode saber se esse alongamento ou esse movimento ele está sendo benéfico para você ou não. Mas antes de te contar isso, eu quero te dizer que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre qual o melhor médico que você pode procurar quando você tem dor no nervo ciático. Então, se você tem dor no nervo ciático, tá um pouco em dúvida para onde você vai pro neuro, vai pro ortopedista comum, já vai pro cirurgião, vai no fisioterapeuta, passa no quiropraxista, tá perdido, eu sei que é muita opção e às vezes a gente acaba ficando perdido, paralisado. Eu fiz esse vídeo para te orientar, para você saber qual que é o melhor caminho para você seguir de forma rápida. Então veja, a gente já entendeu que essa pressão excessiva sobre a coluna é ruim para ela e que essa compressão excessiva que faz com que a gente sinta dor. Então o problema de quem tem dor no ciático é essa compressão aqui. Se eu fizer um alongamento aqui, não vai resolver. Se eu fizer aquelas estratégias de fisioterapia tradicional, de plano de saúde, alongamento, choquinho, luzinha, pomada, massagem, nada disso vai chegar aqui e tirar essa compressão do nervo. Mas é claro que existem algumas coisas que a gente pode ficar de olho para saber se esse movimento está sendo prejudicial. Como eu falei para vocês, os nervos, de maneira geral, eles são responsáveis por essa comunicação direta com o cérebro. Então veja, aqui ó, da medula, já sai o nervo, então é um tecido muito nobre, ele está escondido aqui, ó, entre um osso enorme da coluna, tá vendo? Então, toda vez que ele é prejudicado, a gente manda uma informação para o cérebro que está acontecendo alguma coisa ali e a gente precisa tirar essa compressão e entender o que está funcionando. Então, se durante o exercício qualquer, tá? Qualquer movimento que você estiver fazendo no dia a dia e você começar a sentir que essa dor tá descendo mais pra perna ou que a intensidade daquele desconforto tá aumentando, isso é um sinal muito ruim, você precisa parar de fazer isso. Nada de querer competir com a dor, a gente sempre perde quando vai competir com a dor. Eu vejo muito meus pacientes ficarem um pouco impacientes e quererem dar conta de tudo e falar, eu tô com dor e eu vou fazer assim mesmo. E eu sei que acontece muito isso por aí, então eu quero te dizer que a dor é um jeito que o corpo tem para falar com a gente de que algo não está indo bem. E quando a gente não respeita esse sinal amarelo do corpo, aí a gente vai ter que aguentar as consequências depois, que é muita dor e muita incapacidade, muita dificuldade para fazer os movimentos. E quando a gente está falando de compressão do nervo, está associado com falta de sensibilidade, falta de força. Então por isso que também é muito comum os pacientes que têm dor no nervo ciático falar que sente que a perna falseia, ou que ela trava, ou que não tem segurança para andar, é por conta dessa compressão ali no nervo que a gente tem que tirar. Não é um alongamento que vai tirar essa compressão do nervo ciático, tá bom? São estratégias específicas da fisioterapia especializada, que é isso que eu ensino para meus pacientes lá no consultório. Cada paciente vai responder para um tipo de movimento específico para tirar essa compressão daqui. Qual que é a minha missão na fisioterapia com o meu paciente? Primeiro é identificar quais momentos do dia ou quais coisas que esse meu paciente faz que gera mais compressão ali e orientar esse paciente o que ele faz para continuar fazendo essa tarefa, porém sem essa compressão ali do nervo ciático. Isso é fundamental e totalmente possível. Segunda coisa que a gente tem que fazer na fisioterapia especializada é encontrar estratégias para a gente tirar essa compressão daqui, tá? Então quando a gente está pensando em alongamento, a gente está pensando em cuidar do sintoma apenas. Então essa dor irradiada para a perna é um sintoma dessa compressão. Na fisioterapia
fisioterapia especializada, a gente tira essa compressão. Então a gente faz esse tratamento de forma mais eficiente. E é assim que eu consigo atender meus pacientes, tanto no presencial quanto online, de 3 a 7 consultas apenas. Isso porque a gente está indo atuar direto na causa da dor e não apenas no sintoma. Se você está querendo entender um pouco mais de como que isso pode ser feito, eu já fiz um vídeo contando uma das estratégias que eu uso com meus pacientes no consultório. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem, o link também vai estar na descrição desse vídeo para vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando, e essa é uma das possibilidades dos exercícios que eu uso com meus pacientes. Aproveita, me segue também no Instagram, lá eu dou dicas diárias sobre coisas que você pode fazer para melhorar a sua dor nas costas, a sua dor na coluna, tá bom? Tem muitos mais exercícios lá também que tem esse conceito de tirar a compressão do nervo.